Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46, diz assim a palavra do Senhor: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um régulo, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o régulo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra do Senhor. O homem creu na palavra do Senhor. Jesus que lhe disse, e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. O filho do régulo estava doente, estava à morte, e ele deixou o filho moribundo em casa e buscou ao Senhor. E ele obteve a vitória, ele obteve o sucesso, ele obteve o milagre, porque o seu filho foi curado. Se há alguém enfermo, busque quem resolva, busque quem faz milagres, busque o Senhor, onde Ele estiver. Busque-o na sua casa, onde muitos estão reunidos no nome dEle, e você o encontrará, e levará a vitória para a sua casa. Muitas vezes você ficar grudado no enfermo não vai resolver. Então essa história: eu não fui ao culto, não fui à igreja, porque meu filho está enfermo em casa. Se você ficar em casa ao lado dele, não vai resolver nada. Mas se você vier buscar o Senhor, o poder do Senhor, a intercessão da igreja, você vai ter a vitória. Então tem que ser sábio, irmão. O que vai resolver? Eu ficar aqui grudado ou buscar o Senhor? E busque o Senhor, irmãos. Busque quem traz o resultado positivo. Grude no Senhor, como nós pregamos outro dia, até receber a sua bênção. Muitas vezes não é possível trazer um enfermo, doente, até a casa do Senhor. Então você tem que deixar o enfermo no local dele, bem guardado, cuidado, e buscar o Senhor. E a pergunta que fica aqui, para nós, povo de Deus: você tem fé para deixar um filho, uma filha doente em casa e vir à igreja buscar por ele? Buscar ao Senhor por ele? Pedir a oração da igreja por ele ou por ela? Quem tem fé para isso? Porque a maioria, irmãos, fica grudado no enfermo. Fazem aquilo que não vai resolver. O que vai resolver é buscar o Senhor, porque o Senhor é a solução. É o Senhor que faz milagres, é o Senhor que sara. Então seja sábio, seja sábia. Qualquer dificuldade, qualquer perturbação, qualquer doença, busque ao Senhor em primeiro lugar. Busque quem resolve, busque quem faz milagres. Mateus capítulo 15, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Está até assistindo novela, né? Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé,
seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, ficou curada. Muitas vezes, como no início desse texto, nós pedimos, fazemos campanha, e o Senhor não responde palavra, o Senhor não responde com bênção. Por quê? Porque Ele quer que nós perseveremos, Ele quer que nós persistamos, porque a persistência, perseverança é demonstração de fé. Nunca desista, nunca cesse o seu clamor. O Senhor quer a sua persistência, o Senhor quer a sua perseverança, o Senhor quer que você clame de dia e de noite até receber. Essa é a vontade do Senhor. Por isso que muitas vezes Ele não responde no primeiro clamor, no início, na primeira campanha. Duas respostas negativas do Senhor. Primeiro, não fui enviado a não ser às ovelhas perdidas da casa de Israel. Segundo, não é bom tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Então, foram duas respostas negativas do Senhor. Mas a mulher, o que ela fez? Ela se humilhou e persistiu. É isso que nós precisamos fazer. O Senhor se alegrou e elogiou aquela mulher, exaltou aquela mulher e deu a sua palavra a ela, dizendo: vai, a tua filha está sã. Então a filha foi liberta à distância, porque a mulher não cessou o seu clamor, se humilhou diante do Senhor. Entende, irmãos? Alegre o Senhor, receba o elogio do Senhor como recebeu aquela mulher, perseverando pela sua bênção, se humilhando, se prostrando, rogando pela sua bênção. O Senhor elogia, Ele exalta quem se humilha. Se você se humilhar diante do Senhor, o Senhor te exaltará. Mas se você não se humilhar, o Senhor te abaterá. É o que diz a palavra do Senhor. Entendam, essa é a direção para receber. Essa é a direção para receber a cura. A cura a uma certa distância. Ela estava endemoniada, ela foi liberta na própria casa. Mateus capítulo 8, versículo 5. Diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Versículo 10: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos irão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como cresces te seja feito. E naquela mesma hora seu criado sarou. Outro que buscou o Senhor, deixando o criado enfermo em casa, como a mulher cananeia Sirofenícia deixou a filha endemoniada em casa, como o régulo deixou o filho moribundo em casa e foi buscar o Senhor. Esse é o segredo, irmão. Às vezes você fica lá em cima da pessoa perturbada, com necessidade, e não busca o Senhor. Tem que buscar o Senhor, você já sabe, irmão. Fica em cima do doente, não vai curá-lo, mas buscar o Senhor, vai. Então outro que buscou o Senhor se humilhou, porque era uma autoridade romana, e demonstrou fé na palavra, falou: basta a sua palavra, Senhor. E ele também foi elogiado, foi exaltado pelo Senhor. Nem mesmo em Israel vi alguém com tanta fé. Ele maravilhou o Senhor. E o seu criado doente e atormentado foi curado e liberto. Busque o Senhor, se humilhe e creia na sua palavra até receber. 3 casos nós vimos aqui. 3 casos de 3 pessoas que foram curadas e libertas sem sequer conhecer o Senhor Jesus, sem receber o toque do Senhor Jesus.
pessoas que foram curadas à distância, sem conhecer o Senhor, sem receber o toque do Senhor. Bastou que essas pessoas tivessem um intercessor. O intercessor humilde, persistente e com fé. Como foi a mãe, a mulher Cirofenícia, que era mãe, como foi o régulo, que era o pai, e como foi o centurião, que era senhor do seu escravo enfermo. Bastou um intercessor. Nós precisamos de intercessores. Fala para o seu irmão do lado, precisamos de intercessores como esses três. E nós devemos ser intercessores. Seja um intercessor, irmão. Seja uma intercessora, irmã. Humilde, como esses três. Persistentes, como esses três. E com fé, como esses três. E os milagres ocorrerão. E os milagres ocorreram não porque o Senhor foi lá, tocou neles, deu conselho, fez isso, fez aquilo, tome essa água, faça. Não. O milagre ocorreu porque pela intercessão o Senhor enviou a sua palavra. Vai, o teu filho vive. Vai, a tua filha está curada. Vai, o seu servo está curado. Assim como crestes, vai acontecer com seu filho, com a sua filha, com seu servo. O Senhor Jesus curou e libertou à distância, apenas com a sua palavra. Não foi necessário toque, não foi necessário nada a não ser a palavra do Senhor. Só a palavra do Senhor é necessário para que haja cura, libertação. Em muitos casos, nem a presença do enfermo ou do perturbado é necessária. Basta que haja um intercessor com fé persistente, que continue clamando, mesmo que o Senhor não responda a princípio, que continue perseverando, fazendo as campanhas, até obter o milagre. Um intercessor que se humilhe na presença do Senhor. Um intercessor que creia na palavra do Senhor, porque aquele régulo, quando ouviu a palavra do Senhor, foi para casa. A mulher, quando creu na palavra do Senhor, teve a sua filha curada. E assim como creu o centurião, o seu servo foi curado. Só foi necessário a palavra. E o Senhor envia a palavra para nós. A palavra que cura e liberta, porque curou e libertou os três, mesmo com a ausência deles. Esse é o nosso Deus. Esse é o poder da palavra do nosso Deus. Salmo 147, versículo 15. Quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Quando Deus envia a sua palavra, ela corre velozmente e opera os milagres. É como diz Isaías 55. A palavra do Senhor cumpre o seu propósito de curar, de libertar, de abençoar. A palavra do Senhor não volta vazia. Ela volta com bênçãos. Ela volta com um propósito cumprido, o propósito para o qual o Senhor a destinou. Hoje buscar o Senhor é buscar a sua palavra. Irmão, como disse o centurião, basta a sua palavra para que haja cura, para que haja libertação. Hoje, não é mais possível fazer o que fez a mulher hemorrágica, tocar nas vestes do Senhor. Hoje, não é mais possível fazer o que fizeram os paralíticos, abrir um buraco no telhado da casa do Senhor, para entrar na presença dEle. Hoje, basta buscar a palavra do Senhor. A palavra que o Senhor deu aos três e trouxe cura, libertação à distância. Cura e libertação de pessoas que nem conheciam o Senhor, nunca viram o Senhor. E não estiveram na presença do Senhor. Mas tinham intercessores com fé,
humildade e persistência. Por causa das palavras dos intercessores, pela conduta dos intercessores, o Senhor enviou a sua palavra e os seus intercedidos foram curados e libertos. Entendam? Ah, pastor, mas a pessoa não quer ir na igreja. Ah, diz que não entra nem amarrado na igreja. Interceda por ela, mas persista, se humilhe e creia, e continue intercedendo. O Senhor vai enviar a palavra vai alcançar, essa palavra corre velozmente, a palavra vai alcançar essa pessoa, o demônio vai sair, o mal vai sair, ela vai ser curada, ela vai ser liberta, irmã, ela vai ser liberta, o seu filho vai ser curado e liberto, sua filha vai ser curada e liberta, aquele parente que não vem na casa do Senhor vai ser curado e liberto. Entendam, o Senhor não perguntou se eles tinham fé, se eles criam, se eram cristãos ou não. Bastou a intercessão. Nós hoje somos privilegiados, porque nós temos o melhor dos intercessores. O Espírito Santo de Deus intercede por nós de uma maneira que nós não conseguimos não orar, com gemidos inexprimíveis. Interceda com humildade, irmão, com fé, perseverando, que o Senhor enviará a sua palavra, que vai trazer cura, libertação e bênçãos. Amém, povo de Deus? Vamos orar.